Nós estamos ao vivo direto do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na capital mariana da fé. Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã, que se faz presente nesta manhã de sexta-feira aqui em Aparecida, na Casa da Mãe. E também seja muito bem-vindo e sinta-se igualmente acolhido. Você que aí da sua casa também se conecta conosco através da rede Aparecida de Comunicação, pelo portal A12, pelo aplicativo Aparecida, também através da plataforma do YouTube do Santuário Nacional. É o santuário alargando suas paredes para que juntos nós possamos em comunidade celebrar a Eucaristia. Nós estamos vivenciando na igreja a primeira semana do tempo comum. E hoje nós observaremos na liturgia da palavra que a caridade é sempre consoladora, como a daqueles homens que transportavam o paralítico. Permaneceram no anonimato, pois o que mais importava era a cura do sofredor. Os sábios, sem coração e misericórdia, criticam Jesus porque curou aquele paralítico. Os humildes e os pobres reconhecem quem era Jesus, os sábios não. Neste momento, nos coloquemos todos em pé. Com o nosso canto, nós vamos iniciar a nossa celebração. Somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Oh Pai, somos nós o povo eleito, Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser sinal de esperança, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Bom dia para todos, sejamos todos bem-vindos. Nesta Eucaristia, nós rezamos pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre André Luiz Bastos, aniversário de casamento de Maria Carmosa dos Santos e Ismael José dos Santos, aniversário natalício do missionário redentorista Padre José Anchieta Tavares. Acolhemos romarias lá de Espírito Santo, de Linhares, Piauí, Teresina. Intenção nominal pela alma de José Matias Barreiro, pai do Padre Barreiro, Divair Rodrigues Alves, 28 anos de falecimento, e em agradecimento pela saúde de José Celestino de Assis. Nós queremos então acolher também nosso concelebrante, vai se apresentar. Bom dia, sou o Padre Fábio, da Arquidiocese de Goiânia. Estou aqui na Casa da Mãe, juntamente com minha mãe Maria e minha irmã Leila, junto com vocês para rezarmos aos pés da Mãe. E acolhemos também a cada um de vocês que está aqui presente no Santuário Nacional, que vieram de vários lugares, e também a você que nos acompanha pelos meios de comunicação.
nos acolhendo uns aos outros, vamos nos saudar com a calorosa salva de palmas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a força consoladora do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Deus aqui nos reúne no amor do Cristo para celebrarmos nosso louvor, nossa ação de graças. Nos coloquemos diante de Deus, unindo nossa vida. Nós queremos reconhecer nossos pecados, pedir perdão. Peçamos perdão ao Senhor. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos, juntamente com as intenções que foram lembradas e as que estão aqui no nosso altar. Mais uma vez apresentemos ao coração do Pai aquela intenção que cada um traz no seu coração, pela qual quer rezar nessa Eucaristia. E em comunidade de irmãos e irmãs, vindo de vários lugares diferentes, rezemos uns pelos outros, lembrando de maneira especial daquelas pessoas que pediram as nossas orações. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo e dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem tem lugar pode sentar-se. Vamos acolher a palavra de Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar ao repouso de Deus. Não conheça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido, enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso, não obstante as obras de Deus estarem testemunhadas desde a criação do mundo.
pois em certos lugares assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido, exemplo de desobediência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, a nova geração, nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Levantam-se e as contém a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Nem se tornem a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. E Deus visitou o seu povo, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura,
desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Prezados irmãos e irmãs, estamos aí acolhendo a palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada, né? Que chama a nossa atenção, como nós precisamos fazer e viver, né? Primeira leitura de hoje chama a nossa atenção para a importância da fidelidade a Jesus, que veio trazer a salvação para nós. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai descrevendo que lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi infiel a Deus. Ouviu a proposta de Deus, através de Moisés, de Josué, mas foram infiéis, se rebelaram contra Deus. E lá no Salmo 94, o autor coloca para nós, né, um convite: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. E vai dizer depois: 40 anos esse povo me desgostou no deserto, apesar de terem visto as minhas obras. Quantas obras Deus realizou em favor do seu povo durante a caminhada do deserto? Deu maná, fez brotar água da rocha, as codornizes, quer dizer, quanta coisa Deus fez por eles, desde que saíram do Egito. Mas apesar de ter visto e conhecido as obras de Deus, eles se rebelam contra Deus, se revoltam. Por isso Deus diz: na minha ira eu jurei, vocês não entrarão no meu repouso prometido. Quando Ele nos envia Jesus, Jesus vem nos convidar para esse repouso prometido por Deus. Mas é preciso que tenhamos um coração aberto e perseveremos naquilo que Jesus nos pede, naquilo que Jesus nos manda fazer. E aí, nós queremos muitas vezes, justificar, né? Mas o que Jesus me manda fazer? Né? Ora, eu falo sempre isso, né? Ele nos manda simplesmente amar. Amar. Mas para amar, é preciso também o quê? Perdoar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tem que amar e perdoar. Por quê? Assim como eu tenho falhas, meu próximo também tem falhas, e nós precisamos nos perdoar mutuamente uns aos outros, como o Senhor nos perdoa em Cristo.
Então, a palavra de Deus, ela nos direciona para onde nós devemos caminhar. O evangelho de hoje nos fala da cruz desse paralítico, né? Nós vamos voltar um pouquinho atrás, aí no finalzinho do primeiro capítulo de São Marcos, nem começo do capítulo 2 de São Marcos. São Marcos quer mostrar para nós quem é Jesus. Mas não é simplesmente uma resposta, Jesus é o Filho de Deus. Não, não. Ele vai mostrando para nós cada dia quem é Jesus. No final do primeiro capítulo de São Marcos, vai dizer que Jesus foi num dia de sábado, lá na sinagoga, e começou a ensinar. E falava como quem tem autoridade, não como os fariseus, os doutores da lei. Então o povo ficava admirado, né? E lá tinha um homem com espírito mau. E esse espírito mau então grita para Jesus, né? Que queres de nós, Jesus? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O diabo também conhece Jesus, né? Ele diz, cala e sai dele. Ele sacode o homem com violência, né? E sai do homem. E o povo fica espantado, admirado. E louva a Deus. O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Quando sai da sinagoga, acompanhado de Tiago, Pedro, né? Jesus vai para a casa de Simão Pedro e lá a sogra dele estava doente, com febre. Jesus cura a febre dela, ela se levanta e começa a servi-los. Depois Jesus encontra com um leproso, alguém que tinha que viver longe da família, fora da sociedade, porque quem tivesse contato com o leproso tornava-se impuro. Mas o leproso, respeitando a lei de viver distante, tinha de gritar impuro, ele se aproxima de Jesus e diz, se o senhor quiser, o senhor tem poder de me curar. Ele diz, eu quero. E toca no leproso. Coisa que jamais podia ser feito, né? Toca no leproso, eu quero, fique curado. E ele fica curado. Fala, agora vai mostrar ao sacerdote, né? Para ele te examinar e ver que você está curado. Te liberar para voltar para a sua família, se integrar de novo na comunidade. Não conte para ninguém. Mas, diante daquela graça que ele recebeu, saiu contando para todo mundo. Ele me tocou e eu fiquei curado. Pronto. Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, porque estava impuro, tocou no leproso. Passa alguns dias, ele volta a Cafarnaum. Quando ele chega em casa, né? Então, logo, a notícia corre, Jesus está em casa. E junta todo o povo lá, para ouvi-lo e para ser curado. Diz, a casa ficou repleta, não tinha lugar nem na frente. Mas existia um paralítico há muitos anos lá numa cama, e seus amigos, então, compadecidos do seu sofrimento, levam esse paralítico para Jesus. Mas quando chega lá, não tem como entrar. Então diz o Evangelho, eles abrem o teto e desce o leito ali diante de Jesus, onde Jesus estava. Interessante a gente perceber que, para os antigos, a doença era causa do pecado. Está doente porque pecou. E quando eles descem ali, aquele homem, Jesus vendo a fé daquele homem e a caridade daqueles que o trouxeram, ele olha para o paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, se a doença é causa do pecado, por causa do pecado, e estão perdoados os pecados, então, logo não tem mais sentido de ter a doença, né? Mas os doutores da lei, eles vão então pensar, esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus?
E Jesus conhece o coração deles e percebe a reação deles, né? E diz: por que vocês estão pensando assim no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta, pega a tua cama e vai para casa? É claro que eles se calam, né? E Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Ele volta para o paralítico e diz: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E ele levanta diante de todos, pega a sua cama e sai diante de todos, que ficam maravilhados, glorificando a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Então, Marcos mostra para nós, vai mostrando cada parte do seu evangelho, quem é Jesus. É aquele que não só fala, mas ele faz, né? Ele não só cura o interior, mas cura também o externo. Ele perdoa o pecado e liberta do mal, mostrando para nós a importância da perseverança e da busca de viver então aquilo que Jesus nos pede para viver. O amor fraterno, o amor que acolhe, o amor misericordioso. E o convite do salmista fica para nós, do Salmo 94. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O Senhor continua a falar cada dia. Quantas obras nós já presenciamos em nossa vida, obras que o Senhor realizou em nossa vida, e às vezes nós ainda duvidamos, nós ainda vacilamos no seguimento daquilo que Jesus nos pede. Então é preciso que caminhemos sempre. E nessa caminhada, Maria, aquela que nos trouxe a palavra de Deus encarnada, ela caminha conosco. E é dela que nos vem o convite para fazer tudo o que Jesus nos disser. E ele continua dizendo: amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Que a palavra de Deus se faça vida na nossa vida, para que a nossa vida seja a vida para os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e apresentar ao Pai os nossos pedidos. Diante da grandeza infinita do amor de Deus por nós, apresentemos a Ele nossos pedidos com a certeza e a confiança em sua misericórdia. Após cada prece, nós vamos rezar: escutai-nos, Senhor, em vosso amor. Escutai-nos, Senhor, em vosso amor. Fortalecei e inspirai a Igreja em sua ação missionária, e que ela aproxime os homens e as mulheres da verdade de Cristo. Escutai-nos, Senhor, em vosso amor. Fazei de nós vosso povo fiel e comprometido com a verdade de vosso reino. Escutai-nos, Senhor, em vosso amor. Despertai nossa consciência na prática do bem e da caridade, e fortalecei nossas decisões em favor da vida e da justiça. Escutai-nos, Senhor, em vosso amor. Libertai-nos do desejo de viver uma igreja acomodada e com medo da proteção do reino, da justiça e da comunhão fraterna. Escutai-nos, Senhor, em vosso amor. Olhai com bondade para nós, Senhor Deus, e não nos deixeis faltar o amparo de vossa bondade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, ofertemos ao Pai a nossa vida. Enquanto ofertamos, cantemos. Quem tem lugar pode sentar-se.
Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e que, confiantes, vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Hildebrando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E nesta unidade do Espírito Santo, com muita fé, com muito amor e confiança, querendo ter sempre nosso coração aberto para acolher a palavra do Senhor, rezemos como o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Nós somos felizes, irmãos e irmãs, porque mais uma vez convidados a participarmos desta ceia, onde o próprio Jesus se faz o nosso alimento. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o nosso pecado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. como o Pai me pediu. Portas
eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não mede meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. A esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. De vós, Senhor, brota a vida, na vossa luz veremos a luz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós vos suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos agora renovar nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida. Voltados para a sua imagenzinha, vamos renovar com o Padre Fábio a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São José, patrono da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos também pedir a bênção de Deus para os nossos objetos de devoção, né? Sempre lembrando que o nosso objeto abençoado, consagrado ao Senhor, não se torna um amuleto mágico, não. Mas é um sinal do nosso compromisso de ser presença de Deus para o irmão. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas, e que pela encarnação do vosso Filho, reconstituísse a dignidade de todas as criaturas. Dignai-vos a abençoar essa lembrança que levamos de Aparecida, como recordação de nossa romaria. Abençoai as Bíblias, os textos, as imagens, as medalhas, a água, as velas e todos os objetos que trouxemos aqui para serem consagrados. Fotos, roupas, remédios, nossos documentos pessoais, chaves de nossas casas, de nossos veículos, enfim, tudo aquilo que nós queremos consagrar ao Senhor, para que se torne para nós um sinal da vossa bênção e da vossa graça, para todos aqueles que os usarem com fé e em espírito de oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora com uma bonita salva de palmas, né? Viva a Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! E uma salva de palmas para Jesus. Após a aspersão, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.
formosa, doce luz espargindo na terra, entre os astros que a noite descerra, nenhum há mais brilhante que vós. Sois mais alva que a lua, mais que o sol sois brilhante, mesmo o céu fulgurante perde em brilho perante vós. Sois mais alva que a lua, mais que o sol sois brilhante, mesmo o céu fulgurante perde em brilho perante vós. Vem do céu este brilho nas vestes, este azul que no manto flutua, seus encantos ceder.